Olá, boa noite a todos. Meu nome é Raquel Costa. Bem-vindos a esta sessão de aromaterapia. Nós vamos falar de aromas, vamos falar de cheiros, mas principalmente vamos falar de alguns aspectos que eu acho que são extremamente importantes, nomeadamente a respiração. Portanto, falar de aromas sem falar da respiração não faz muito sentido, não é? Porque os aromas dão-nos sentidos, estimulam os nossos sentidos e sem dúvida que é através do nosso nariz que nós vamos ter a percepção daquilo que os óleos essenciais vão fazer, daquilo que os aromas nos vão dar e, acima de tudo, qual é a característica, que tipo de sensação nós temos face a um aroma. Esta questão é muito interessante, porque quando nós falamos de aromaterapia, falamos da terapia dos aromas, falamos da forma como eles nos conseguem dar estímulos e às vezes aqueles conceitos mais básicos ficam muito de fora, não é? E portanto falar da aromaterapia, falar da respiração, e que é algo tão simples porque é inato, porque é a nossa forma de viver naturalmente, nós precisamos de respirar e quando nós sentimos um aroma nós vamos fazer aquela sensação, aquele ato de respiração mais profunda, não é? Vamos nos deliciar, vamos apreciar e é verdade que esta terapia tão fantástica vem dos aromas, vai nos causar estímulos, nós vamos sentir através do nosso nariz, mas o mais interessante é perceber todo este mecanismo. Claro que quando nós sentimos o aroma no ar, nós vamos perceber, vamos percepcionar, podemos até não o conhecer, mas vamos perceber que algo está diferente e que tem um determinado aroma, vamos captá-lo e sem dúvida que a forma como nós respiramos vai interferir na funcionalidade, na função terapêutica e no resultado final. E por isso esta característica e esta questão da respiração é tão importante para nós podermos falar sobre óleos essenciais, sobre a aromaterapia, e é tão simples, não é? E às vezes nem sequer paramos para pensar que o método da respiração, a forma como nós respiramos, pode ter um impacto melhor ou pior na nossa terapia. E por isso nós vamos falar um bocadinho sobre a respiração, vamos falar sobre a forma como a aromaterapia poderá interferir na nossa vida. É verdade que muitas pessoas falam sobre a aromaterapia, mas até que ponto é que nós vamos poder buscar tudo aquilo que é benéfico das plantas para a nossa vida, para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. Outra grande questão é que muitas vezes nós habituámos às dores, não é? Tipo, somos mulheres, muitas de nós, para aqueles que não são, ou para os homens que são os sortudos nesta questão, mas a verdade é que nós mulheres vamos tendo o nosso período menstrual e uma das questões, e aquilo que eu ouço mais em clínica, é que, como é que é o seu período menstrual? E as mulheres dizem, é normal, tenho dores 2 dias ali antes do período menstrual, tenho tensão mamária, tenho às vezes dor de cabeça, mas é normal. E a verdade é que muitas vezes nós associamos as dores a má disposição, as alterações hormonais, até os nossos humores e as nossas reações como algo normal. E não é normal nós termos dores, não é normal nós vivemos com alterações de humor, passando da irritabilidade para a alegria, da alegria para a tristeza e estarmos numa agitação constante, não é normal. Também não é normal nós passarmos um período hormonal, que a mulher é extremamente sensível, e termos dilatação abdominal, termos dores, temos pressão nos seios ou pressão no abdômen ou dores na lombar, nada disto é normal. Portanto, nós podemos ter uma vida e passarmos por todas as fases hormonais sem termos dores, sem termos agitação, sem termos a pressão que habitualmente nós consideramos normal e, portanto, podemos, sem dúvida, recorrer à aromaterapia. Determinados óleos essenciais podem nos ajudar a ter mais qualidade de vida. Esta questão na mulher é tão simples, porque faz parte do nosso corpo, mas tão complicada e tão complexa, porque nós vamos sofrer todos os meses do mesmo problema e, portanto, nós vamos conseguir captar e aprender técnicas com a aromaterapia e com os óleos essenciais para retirarmos todas estas queixas do nosso dia-a-dia e do nosso período mensal. Mas falarmos só sobre dor de cabeça, por exemplo, às vezes as pessoas dizem, de vez em quando tenho uma dor de cabeça, mas é normal, depois passa.
É verdade, mas o tempo que passa, o tempo que demora a passar, ainda é bastante, não é? Portanto, muitas das pessoas dizem, eu tomo um Benuron e a dor de cabeça vai desaparecer. 20 minutinhos, 30 minutos e desaparece. Claro que quando nós buscamos a razão pelo qual nós temos a dor de cabeça, nós vamos conseguir recuperá-la muito rápido. E um truquezinho, não é? Portanto, quando nós falamos da aromaterapia e dos óleos essenciais, temos um tão fantástico que é o óleo essencial de hortelã-pimenta, que em segundos consegue nos retirar uma dor de cabeça, uma enxaqueca, e que nós habituamos a ela e dizemos é normal, e portanto nós vamos buscar pequenos segredos, pequenos truques através da sabedoria das plantas e através dos óleos essenciais. E claro que no nosso curso de aromaterapia nós vamos aprender tudo isto, muito mais, como regular todas as questões, seja do aparelho digestivo, seja do aparelho respiratório, óleos essenciais para nos equilibrar em diferentes fases hormonais, em diferentes fases da nossa vida. Portanto, vamos procurar e vamos encontrar respostas para muitas das nossas dúvidas, dos nossos problemas, das nossas situações de saúde, nós vamos encontrá-la, mas não conseguimos obter resultados tão fantásticos, tão rápidos, se não soubermos respirar. E mais ainda se não entendermos a técnica da respiração. E por isso é que eu vos trouxe este tema hoje e quero que me façam companhia. Eu vou-vos colocar aqui uma apresentação para podermos ter algo um pouco mais dinâmico e também captarem um bocadinho mais este conceito que não deixa de ser tão simples, mas que às vezes não fazemos corretamente. E pode ser que essa seja uma das razões pelo qual às vezes a aromaterapia não atua tão rápido ou não conseguimos ter aqueles resultados que pretendemos. E por isso, venham daí, vamos entrar no nosso mundo da aromaterapia, da respiração, da forma como nós vamos encontrar e perceber também o nosso sistema respiratório, que é tão importante. Claro que esta dinâmica que vocês vão conhecer agora é a nossa dinâmica das aulas, é assim que nós estudamos também de uma forma divertida e de uma forma também mais clara. E eu espero que isso fique aqui bem presente para que vocês consigam entender esta técnica tão simples, porque nós já sabemos fazer, aprendemos a nascer a respirar, não é? Portanto, aprendemos, quando mal nascemos a respirar, aprendemos a fazer uma respiração até abdominal profunda, que depois desaprendemos. E, portanto, agora a aromaterapia vai nos obrigar a ir buscar esta origem, este método original de respiração, método correto, método profundo, e, portanto, vamos entender um bocadinho porquê que é tão importante fazermos uma respiração cuidada, uma respiração com consciência e, portanto, vamos aprender mais um bocadinho sobre isto. Falar sobre a respiração, claro que todos nós precisamos de oxigênio, portanto é a condição essencial para a nossa vida, portanto sem oxigênio nós não conseguimos viver, não conseguimos sobreviver durante muito tempo, e, portanto também precisamos do oxigênio para ser um veículo para que os óleos essenciais possam entrar no nosso cérebro, no nosso corpo, na nossa corrente sanguínea, e por isso todas estas trocas gasosas são extremamente importantes. O nosso corpo vai fazer esta transformação, vai receber oxigênio e vai libertar dióxido de carbono. Em todo o planeta nós temos também este sistema, todas as plantas fazem esta transformação de libertação de oxigênio e de captação de dióxido de carbono, portanto elas transformam, dão-nos mais vitalidade, dão-nos um planeta mais saudável e por isso é que precisamos tanto das plantas em todos os sentidos. E portanto, quando nós captamos todas estas trocas gasosas e trabalhamos a nossa respiração mais profunda, são as nossas fossas nasais que vão captar todo este oxigênio, todos estes princípios e todas estas substâncias químicas que nós possamos também inalar, e muitas delas são benéficas, portanto não vamos pensar que trocas químicas ou substâncias químicas, todas elas são um dano para a nossa saúde, não são, aliás, o nosso planeta somos feitos de química, portanto quando nós falamos de química das plantas, química vegetal, química orgânica, é algo que faz parte da nossa vida, nós precisamos dela e, portanto, o nosso corpo está preparado também para a receber, é através das nossas fossas nasais que vamos captar tudo aquilo que inalamos
vamos ter todo o nosso aparelho respiratório, desde a laringe, a faringe, a traqueia, os brônquios, os nossos alvéolos pulmonares, como parte principal de toda esta captação de oxigênio e também todos estes compostos químicos que nós vamos falar, nomeadamente os óleos essenciais. Precisamos de todo este aparelho respiratório para que todo o sistema funcione, não é? Portanto, naturalmente já precisamos dele para viver, como é óbvio, mas quando nós trabalhamos e percebemos melhor cada função do nosso corpo, vamos também entender como é que nós captamos estes óleos essenciais, estes aromas, estes odores, como é que os transformamos e também qual é a ação do nosso corpo para obter a mais-valia destes óleos essenciais. Sem dúvida que o nosso nariz é a parte principal, portanto, nós vamos através dele, vamos captar o ar que entra, vamos aquecê-lo, vamos umedecê-lo, vamos filtrar também este ar para evitar com que os próprios vírus, as bactérias, os ácaros, até substâncias que sejam nocivas para o nosso organismo consigam entrar. Portanto, nós temos um filtro fortíssimo no nosso nariz, o que é excelente, graças a Deus, não é? Portanto, graças à nossa Constituição que o temos, e sem dúvida que nós vamos precisar de todo este sistema. Portanto, os óleos essenciais são voláteis, nós sabemos que os aromas se libertam gradualmente, basta abrirmos um frasco, nós vamos perceber que o seu aroma se vai difundir para o ambiente, vai se misturar, vai se conectar, vai se interligar com as moléculas de oxigênio e sem dúvida que elas se vão movimentar através da nossa respiração. É sem dúvida aqui um constituinte super importante, nós precisamos do oxigênio para podermos inalar os óleos essenciais, todos estes compostos que os óleos têm, desde a molécula mais aromática, desde todas destes compostos que os óleos nos vão dar com propriedades terapêuticas. Sem o oxigênio nós não conseguimos captar, elas não se transformam, não são voláteis, elas precisam deste veículo de transporte e, portanto, nós também precisamos do veículo de transporte do oxigênio para podermos circular, para poder fazer com que estes óleos essenciais circulem dentro do nosso corpo, dentro do nosso sangue e, portanto, vamos buscar aqui este composto natural, este gás natural que nós necessitamos dele para a nossa vida, mas também para a nossa cura através da aromaterapia. Portanto, olhar aqui para esta ação é pensarmos que o nosso nariz é um fator principal. E agora vocês podem até estar a perguntar, será que quem não tem olfato, será que pode buscar os benefícios da aromaterapia, os benefícios dos aromas, a forma terapêutica que eles nos podem dar? Sem dúvida que esta é uma questão interessante. Eu inclusive já tive uma aluna sem olfato, e nós neste período que nós estamos a viver e que na época do Covid tivemos também, e eu tive várias pessoas na clínica que perderam o olfato com o Covid, o que é certo é que nós conseguimos ter a mesma ação que o dos óleos essenciais. Claro que no período de perda do olfato as pessoas não conseguem sentir o estímulo do aroma, mas nós vamos conseguir fazer com que o aroma regenere esta perda de olfato, assim como ela vai ter a passagem natural e a passagem normal através das fossas nasais e através de todo o sistema respiratório até ao cérebro, até à corrente sanguínea. Portanto, mesmo a pessoa perdendo o olfato, os óleos essenciais vão atuar de igual forma, só no imediato não temos a percepção do seu aroma. Quem nasce já com este problema nunca vai ter a percepção do aroma, mas vai ter sim o resultado do seu impacto no próprio corpo, nas emoções, portanto no sistema orgânico, vamos ter as propriedades medicinais dos óleos no nosso corpo, não vamos percepcionar o aroma. No caso da perda do olfato, momentâneo por inalação de químicos ou por uma infecção vírica, nós vamos conseguir recuperar sim o olfato. Temos conseguido, aliás, temos um óleo fantástico que se chama Iari Psidícia, que é excelente para trabalhar no nosso nariz e recuperar o olfato. Portanto, temos aqui uma pequenina dica e é muito simples, basta colocar uma gota de Iari num cotonete e fazermos uma estimulação nasal.
portanto esta técnica chama-se simpaticoterapia endonasal, iremos falar dela também durante os nossos cursos de aromaterapia, e portanto nós podemos recuperar o nosso olfato, melhorando todo o sistema imunitário através da estimulação das próprias fossas nasais e do interior do nosso nariz. E o Iari é sem dúvida o óleo da pandemia, um óleo antipandémico, é um óleo que vai atuar sobre os vírus, vários vírus, não só o vírus do Covid, temos vários que também nos podem provocar dano no nosso organismo, e portanto temos aqui um óleo fantástico para esta recuperação. Tudo isto para falar porque a perda do olfato é uma chatice para todos nós, não é? E não é normal. Portanto, podemos recuperar todas estas situações que vamos perdendo por algum motivo, por um fator de doença ou por algum acidente, uma cirurgia, e podemos, sem dúvida, recorrer às técnicas da aromaterapia. Portanto, mas não entrando neste tema da perda do olfato, entrando sim no sistema de inalação, a forma como o nosso corpo funciona face a esta capacidade de recepção dos cheiros, que é aquilo que o nosso nariz faz, ele vai receber o oxigênio e vai detectar todos os aromas, todos os cheiros do nosso cotidiano, da nossa vida, portanto não é só o cheiro dos óleos, pode ser o cheiro da comida, o cheiro das flores, o cheiro do nosso ambiente, o cheiro do perfume, portanto o cheiro da nossa pele, o cheiro não é, típico dos nossos pais, dos nossos filhos, do nosso namorado, portanto todos nós vamos ter um aroma que nos envolve, e sem dúvida que ao mesmo tempo nós vamos poder captar isso através do nosso nariz. Portanto, nós vamos ter a extensão do sistema olfativo também até ao final do palato, portanto vamos ter aqui uma ligação entre o palato e o olfato, por isso é que muitas vezes nós vamos inalar um óleo e vamos sentir também o seu paladar, e portanto nós vamos ter algo importante a revestir não só a nossa boca do palato, mas também e principalmente o nosso nariz, que é a mucosa. Portanto, nós vamos ter um determinado tipo de muco que vai servir de filtro, que vai revestir, que vai reagir conforme o nosso sistema imunitário, portanto também temos um próprio sistema imunitário nasal, que é constituído também por este muco, que vai servir de barreira, que vai filtrar, que vai umedecer, que vai identificar os receptores gasosos, e portanto nós vamos ter aqui várias funções no nosso nariz. Sem dúvida que falámos já do oxigênio. O oxigênio é uma molécula química, portanto nós temos, o oxigênio tem um número atómico de 8, portanto quando nós temos uma molécula de oxigênio, um gás de oxigênio, nós vamos ter dois átomos de oxigênio, portanto 8 prótons e 8 eletrões, e nós vamos ter a partir daqui uma forma de conexão com as fórmulas químicas dos óleos essenciais, e os óleos essenciais sem dúvida são compostos químicos, e portanto nós vamos ligar e ter esta interligação pela volatilidade, e nós precisamos sem dúvida do oxigênio não só para a nossa saúde, mas também para obtermos o máximo desta terapia. E sem dúvida que a inalação dos óleos é a técnica principal, é a técnica que nós vamos obter melhor resultado, e portanto conhecer um bocadinho estes pormenores eu acho que é importante para percebermos que realmente é tudo simples, mas tem uma base, uma razão de existência, uma explicação do porquê de nós termos um máximo de ação através da inalação. Sem dúvida que todos os químicos do ar, tudo aquilo que está presente no nosso ar, não só o oxigênio, quando abrimos um frasco de óleo essencial, também estas moléculas se vão libertar e por isso nós vamos sentir o seu aroma, o seu odor. Portanto, tudo isto vai ser detectado pela mucosa do nosso nariz, e a partir daí nós vamos ter uma ligação de todas as células olfatórias e vamos captar tudo aquilo que é benéfico para nós e aquilo que o nosso corpo permite na entrada através do sistema respiratório, e vamos, através desta libertação de determinadas substâncias, determinados gases, que são aqueles que nós estamos a falar, o oxigênio mais as substâncias voláteis dos óleos essenciais, e portanto nós vamos ter uma ligação direta à nossa mucosa e uma ligação direta ao nosso cérebro. Portanto, conhecer ou falar do sistema respiratório às vezes pode ser
um pouco vago e por isso eu vou-vos apresentar, ou vamos conhecer de uma forma muito simples o nosso aparelho respiratório, para que todos consigam também acompanhar a nossa aula e perceber todos estes mecanismos. Portanto, começa no nariz, não é? Portanto, o nariz é a nossa ligação externa para receber o ar e para fazer a inalação. Portanto, nós vamos fazer uma pequena pressão, um ato de movimento através do nosso nariz, não é? O ato da inalação, que pode ser consciente ou não. Portanto, nós podemos fazer uma movimentação mais profunda ou fazermos uma respiração inconsciente, mas é através do nariz que tudo se processa. Portanto, vamos ter a cavidade nasal também, que vai ajudar a filtrar o ar, como eu já falei, vai umedecer, vai aquecer o ar que nós estamos a respirar. Vamos ter a faringe também como um dos órgãos ligados não só ao sistema respiratório, mas também ligado ao sistema digestivo, e é através da epiglote que a válvula vai impedir com que os alimentos entrem nas vias respiratórias e, portanto, vamos conseguir separar tanto o ar daquilo que nós vamos ingerir e encaminhar o ar para a laringe. Da laringe nós vamos encaminhar o ar até aos pulmões e depois temos a traqueia que vai conduzir o ar até dentro do tórax, do nosso tórax, onde estão localizados os brônquios. E, portanto, estas duas ramificações da traqueia, que são os brônquios, vão diretamente até ao pulmão, ou melhor, até aos dois pulmões. Nós vamos ter também dentro do pulmão as ramificações que são os bronquíolos e, portanto, aqui fica a apresentação do nosso sistema respiratório de uma forma muito simples para entendermos agora como é que os óleos essenciais se movimentam, como é que eles conseguem entrar no nosso organismo. Portanto, qual é o mecanismo de inalação que nós devemos fazer, não é? Portanto, aqui a nossa bonequinha está-nos a ajudar, portanto nós vamos inspirar profundamente, vamos, não é, fazer com que a inspiração seja profunda e ela vai desencadear imediatamente algumas reações, nomeadamente nós vamos ter estímulos eletroquímicos, estímulos que o nosso cérebro vai receber através do oxigênio e através dos compostos químicos orgânicos, dos óleos essenciais, e vamos ter também uma reação aqui, um impulso que vai direcionado ao cérebro. Portanto, nós vamos ter rapidamente a identificação do aroma. Será que aquele aroma vai nos lembrar algum episódio da nossa vida? Por exemplo, quando cheiramos a canela, rapidamente nós vamos ter uma percepção ou uma imagem do Natal ou lembranças que nos são queridas, não é? Porque é o momento da família. Claro que podem nos trazer algumas emoções não tão boas, mas sem dúvida que o aroma vai nos despoletar ali uma reação no nosso sistema límbico, vamos lembrar, vamos ter sem dúvida uma abertura da consciência que está ligada a qualquer acontecimento, a qualquer emoção. E portanto é através desse sistema que nós vamos receber rapidamente um impulso. Claro que podemos inalar óleos que não nos lembram de nada, mas vão nos dar reações também cerebrais. A partir do muco olfativo, nós vamos ter aqui uma proteína que vamos produzir, que é o odorante Binding Proteins, também chamada OBPS, que vai incorporar esta molécula aromática dos óleos essenciais e vai separá-la também da parte mais líquida, mais aquosa do nosso muco, do nosso próprio nariz. Para quê? Para que este estímulo, para que esta molécula de óleo essencial com oxigênio consiga atuar e, sem dúvida, não levar outro tipo de substâncias que estão também conectadas com o próprio ar. Portanto, esta proteína, o BPS, atua como uma barreira para assistir à transferência destas moléculas aromáticas para o receptor olfativo e, por isso, obtermos o máximo de informação, o máximo de pureza do próprio óleo essencial no nosso cérebro, que é isso que realmente também nos interessa e temos aqui um estímulo extremamente importante, ok? Portanto, temos aqui uma ligação, estava ali a ver uma das questões, eu daqui a um bocado já vou responder à vossa questão e abrirmos aqui um pouco de debate para as vossas dúvidas. Portanto, inalar profundamente pelo nariz é o nosso primeiro passo, é isso que nós temos que fazer, portanto,
fazer esta inalação consciente e profunda e o que é que ela nos permite, o que é que ela se transforma de uma forma diferente, o que é que ela nos dá, porque é que temos de fazer esta inalação tão profunda. Portanto, quando nós fazemos esta inalação profunda, nós vamos conduzir uma maior quantidade de oxigênio e de estímulos químicos aromáticos até o nosso cérebro. Portanto, quando nós fazemos uma respiração mais profunda, nós abrimos aqui a caixa torácica, nós inalamos uma maior percentagem de oxigênio e, claro, contido com ele estes estímulos aromáticos e, portanto, nós vamos ter uma maior percentagem. E é verdade que o oxigênio é extremamente importante para a regeneração das nossas células, portanto, não só porque ele vai acompanhado de óleos essenciais, mas também porque é extremamente importante nós termos oxigênio suficiente dentro do nosso corpo. Portanto, fazer uma inalação profunda é extremamente importante também para a nossa vida e não só para a nossa cura, para o nosso equilíbrio, portanto, está tudo está combinado, portanto, faz parte de um só, não é? Fazer este movimento torácico de maior expansão e de maior expressão também é extremamente importante e, portanto, com esta técnica nós vamos transportar uma maior quantidade de oxigênio e de compostos químicos aromáticos até aos alvéolos pulmonares. Portanto, nós vamos recepcionar através do cérebro e aqui nós vamos ter várias áreas do nosso cérebro que vão receber estes estímulos olfativos e depois vão também descer até aos alvéolos pulmonares, ok? Portanto, temos aqui esta ligação direta. Qual é o segundo passo? Portanto, fazer uma inalação profunda e depois vamos suspender um pouco o ar no abdômen, vamos prender alguns segundos o ar na nossa barriga, porque quando nós fazemos este movimento de inspirar e segurar um pouco o ar na barriga, nós vamos permitir que haja mais tempo para as trocas gasosas, vamos permitir aqui uma maior absorção de ar e dos tais compostos químicos aromáticos até aos nossos rins, até que eles vão fazer subir o ar novamente. Portanto, fazer esta ligação e esta inalação profunda vai melhorar toda a nossa oxigenação e, portanto, acoplada a esta técnica, nós vamos ter um melhor funcionamento de todos os órgãos, de todas as células e também uma melhor regeneração das nossas células. Portanto, fazer este processo é importante, inspirar pelo nariz, reter um pouco o ar na barriga, para que depois os rins façam um novo impulso para fazer subir o ar. E o que é que vai permitir? Vai permitir uma melhor oxigenação do nosso sangue e também vai permitir obter mais energia pulmonar e mais energia renal. Isto é realmente muito importante para obtermos o máximo de vitalidade do nosso dia-a-dia, do nosso corpo, da nossa vida. Também vai permitir fazer um movimento torácico e diafragmático, assim como umbilical, mais profundo e mais harmonioso. Portanto, quando nós fazemos uma inalação rápida, portanto, inalamos pelo nariz e exalamos pelo nariz, o que vai acontecer é que tudo que nós inalamos, respiramos, libertamos fora rápido, não é? Portanto, façam isso comigo, inspirem pelo nariz e depois expirem pelo nariz, ou seja, tudo aquilo que vocês inspiraram, vocês vão libertar muito rápido, não vão fazer este processo das trocas gasosas, não vão obter o máximo de oxigênio no vosso interior do vosso corpo e, portanto, vão libertar rapidamente o oxigênio que vocês inalaram pelo nariz. Quando nós fazemos esta inalação profunda, inalamos, retemos o ar um pouco na nossa barriga e só lentamente é que nós vamos libertar o ar, ok? Quer seja, e a técnica ideal será libertar pela boca, já vamos perceber, mas mesmo quando nós libertamos um pouco o ar pelo nariz, lentamente nós já vamos conseguir fazer esta troca gasosa, ok? Claro que a técnica libertar pela boca vai nos dar outros resultados. E por isso é isso mesmo que nós vamos aprender no terceiro passo, é inspirar, portanto, inspirar profundamente, reter o ar na barriga e o terceiro passo é expirar pela boca. Isto vai permitir uma melhor troca gasosa, vamos fazer com que consigamos expandir e libertar todas as toxinas que também estão no interior do nosso corpo e às vezes, e eu coloquei aqui esta expressão muito interessante, quando nós inspiramos e libertamos pela boca, vamos utilizar esta expressão de bufar a vela. Esta expressão é gira, o meu pai teve internado recentemente, ele teve também um problema respiratório
E uma das coisas que eu treinei com ele, portanto, quando nas visitas que eu fui ter com ele no hospital, foi ensiná-lo a respirar profundamente, porque ele estava com imensas dificuldades em conseguir respirar, ele não conseguia respirar fundo, não é? Portanto, uma das coisas que eu lhe disse foi: tens que expirar para bufar a vela. E foi tão engraçado, porque o meu pai tem 78 anos e ensiná-lo a bufar a vela fez com que ele não se esquecesse da técnica de respiração. Então é muito interessante, porque realmente nós temos que expirar com alguma intensidade, como se estivéssemos a bufar uma vela. E por isso eu coloquei esta expressão aqui, porque me faz lembrar a técnica que eu ensinei ao meu pai, mas é exatamente esta, é só uma expressão que nos vai fazer lembrar que tem que bufar uma vela e, portanto, tem que expirar o ar com alguma intensidade, com alguma pressão, alguma força no abdômen e, portanto, quando eu inspiro e prendo o ar na barriga e bufo a vela, não é? Portanto, nós vamos conseguir ter uma melhor libertação do próprio ar e das próprias toxinas. Portanto, quando nós vamos inalar estes óleos essenciais, nós vamos permitir com que eles permaneçam mais tempo na corrente sanguínea, com que deem um estímulo maior às nossas células e durante um período maior de tempo. E obtemos assim uma maior eficácia. E, portanto, esta técnica vai-nos permitir não só melhorar a oxigenação do nosso sangue, melhorar toda a oxigenação de todas as nossas células, mas também transportar mais óleos essenciais, mais moléculas aromáticas e com elas termos uma melhor qualidade de vida e um maior equilíbrio no nosso corpo. E, portanto, isto é extremamente interessante, é muito importante, é super simples, às vezes nem paramos para pensar que inspirar profundamente, reter um pouco o ar e libertar o ar pela boca, como se estivéssemos a bufar uma vela, nos dará mais saúde e mais qualidade de vida, ok? Portanto, é extremamente importante. E agora vamos captar aqui um pouco mais estes conceitos dentro da aromaterapia, dentro daquilo que nós ensinamos nas nossas aulas, nos nossos cursos, o trabalhar com os óleos essenciais, com todas as suas moléculas que são voláteis, elas evaporam, elas ligam-se às moléculas do oxigênio e através desta inalação tão profunda nós vamos dar, sem dúvida, estímulos não só aos nossos alvéolos pulmonares, como também ao nosso cérebro. E por isso a mucosa nasal vai representar uma função extremamente importante, é um filtro, vai aquecer, vai umedecer e astar e vai, sem dúvida, alterar a sua temperatura para aquilo que é o ideal para o nosso corpo. Portanto, nós vamos ter rapidamente uma descida do ar até ao pulmão, como nós aprendemos até agora, e aqui nós vamos ter um impacto direto sobre as dificuldades respiratórias. Portanto, o próprio óleo essencial vai-nos também ajudar a auxiliar numa respiração melhor, numa melhor qualidade respiratória e em todas as debilidades respiratórias que nós possamos ter, sejam elas por uma infecção respiratória, por um ataque vírico, por presença de bactérias, por exemplo, nos alvéolos pulmonares, nós vamos encontrar e vamos aprender muitos óleos que nos ajudam aqui no sistema respiratório. Eu falei há pouco no Iari Psidia, o Iari é um óleo específico também, mas temos os eucaliptos, o eucalipto globus, o eucalipto radiata, vamos ter o próprio óleo essencial de incenso, o Boswellia carteri, portanto vamos ter as melaleucas, não é? Portanto a família do niauli, do árvore de chá, que são melaleucas muito importantes para a parte respiratória também, como o casputi, não é só tão importante para a bexiga, como também é muito importante para o pulmão. Portanto, nós vamos ter muitos óleos que nos vão dar aqui um impacto direto e auxiliar também o próprio sistema respiratório. Muitos dos óleos essenciais e de algumas substâncias que estão contidas nos óleos essenciais são diretamente absorvidas pelos brônquios e, portanto, vamos ter aqui uma libertação e uma troca gasosa entre os alvéolos pulmonares e pequenas moléculas que vão transportar todos estes gases, estes oxigénios, este oxigênio com as moléculas químicas dos óleos essenciais para a corrente sanguínea. Portanto, nós vamos ter aqui na respiração profunda um aumento da capacidade de ação, não só respiratória, como também de assimilação e de absorção. Claro que a partir daqui nós vamos entrar com os óleos essenciais em toda a corrente sanguínea, portanto,
o óleo essencial vai ser transportado pelo oxigênio através do sangue e vamos ter uma interação com todo o sistema hormonal. Portanto, não é à toa que eu iniciei a conversa a falar sobre as nossas dores, as nossas hormonas, tudo aquilo que está ligado, não é? Mas também nós vamos ter uma interação e um estímulo de reequilíbrio hormonal. E nós temos imensas hormonas no nosso organismo, precisamos de todas elas, mas muitas vezes elas estão em desequilíbrio e, portanto, nós vamos buscar na aromaterapia uma boa técnica para podermos reequilibrar todas estas hormonas, ok? Quer sejam do sistema hormonal, sistema reprodutor feminino ou masculino, quer sejam da tireoide, quer sejam hormonas que vão interferir com o nosso humor, a serotonina, a dopamina, portanto a acetilcolina, nós vamos ter aqui uma interação com todos os sistemas do nosso corpo e todo o sistema hormonal. Claro que também os óleos, através da circulação, vão interagir com todos os órgãos do nosso corpo e todas as células, todos os tecidos, ok? Portanto, é sem dúvida uma das técnicas extremamente importantes. E a partir daqui eles vão ser eliminados do nosso corpo. Claro que os óleos essenciais não vão permanecer no nosso corpo muito tempo, nós vamos ter um período entre 5 a 7 ou 9 horas de permanência, depois eles são 100% eliminados e vão sendo 100% eliminados por várias vias. Portanto, podemos eliminá-los pela parte renal e pela via urinária, através da urina e da própria bexiga. Portanto, vamos ter também uma eliminação através da pele. Os óleos essenciais vão ser libertados pela nossa transpiração, pelas nossas feromonas, ok? E vamos ter também uma eliminação através da própria expiração, através do pulmão. Claro que nós vamos ter, neste período de permanência dos óleos essenciais, estímulos imediatamente ao nosso cérebro. Portanto, através de todo este sistema olfatório, nós vamos receber estímulos em todo o nosso sistema nervoso central, no nosso sistema límbico, e a partir daqui interagir também com todas as estruturas cerebrais. E, portanto, temos aqui uma apresentação de como é que o óleo essencial funciona no nosso corpo, como é que ele interage, como é que ele entra, como é que ele se vai movimentar de uma forma simples. Mas é exatamente isso, conhecer a aromaterapia de uma forma simples para que a possamos entender e ligá-la à complexidade do nosso corpo, à complexidade das patologias, portanto entender muito bem todas estas ligações e fazermos uma interação entre as propriedades medicinais de cada planta, escolher a melhor planta e o melhor óleo essencial para cada patologia, mas o mecanismo da ação é este. Portanto, é por este mecanismo que nós vamos sempre obter os benefícios dos óleos essenciais, sempre equilibrar a nossa saúde, equilibrar o nosso corpo e obtermos, claro, uma maior felicidade, uma maior saúde, e é isso que todos que nós queremos, não é? Claro que todos nós ficamos doentes, mas o que importa é a forma como nós enfrentamos essa doença, o que é que nós vamos buscar para nos ajudar a reequilibrar mais rápido, não é? E, portanto, há pouco estávamos a falar do Covid, falamos da forma como os óleos essenciais podem nos ajudar na recuperação após esta infecção e, portanto, vamos ter aqui até ao final da nossa aula algumas dicas interessantes e vamos trocar algumas conversas porque temos várias experiências também aqui no nosso grupo sobre esta questão, não é? De que forma é que os óleos atuam de uma forma e nos ajudam a reequilibrar e a recuperar a nossa saúde de uma forma tão espetacular, e é isso que nós também vamos falar um pouquinho. Muito bem, então falarmos, já percebemos que respiramos o óleo, já percebemos como é que ele interage no nosso corpo e agora vamos perceber realmente qual é a importância que os óleos essenciais têm para nós, o que é que eles nos podem dar, o que é que eles fazem ao nosso corpo. Esta é uma boa questão, muitas vezes falamos dos óleos e vamos buscar aquela propriedade, aquela, e depois não percebemos como é que eles vão atuar e o que é que eles vão fazer connosco e de que forma é que o nosso corpo vai responder, não é? Portanto, o que é que o óleo essencial faz ao nosso corpo? Sem dúvida que o óleo essencial não nos dá nada, não nos alimenta, não nos vai nutrir, não nos vai dar vitaminas. O que eles vão dar é estímulos ao nosso cérebro. O nosso cérebro tem todas as informações necessárias para o bom funcionamento do nosso corpo. Como é que o nosso corpo deve reagir, não é? Como é que ele se deve comportar, que tipo de substâncias ele tem que produzir. E muitas vezes nós esquecemos, o nosso corpo esquece de fazer as coisas.
esquece de como é que tem que produzir determinadas hormonas, esquece como é que ele vai ter a capacidade de se recuperar, quais são os estímulos que ele poderá dar para recuperar a nossa saúde. E claro que nós danificamos a nossa saúde com muitas coisas, não é? Com stress, com a alimentação, com alguns fármacos que nós possamos utilizar, ou então maus hábitos de vida, não é? Portanto, nós vamos ter aqui várias coisas que nos vão desequilibrar. Mas o mais importante é perceber que os óleos essenciais vão, sem dúvida, dar estímulos ao nosso corpo, estímulos ao nosso cérebro, aos nossos órgãos, às nossas células e vão utilizar esses estímulos para colocar o nosso corpo a funcionar. Portanto, o que nós estamos a fazer quando inalamos óleos é unicamente uma coisa, é estimular a nossa capacidade de autocura, estimular a nossa forma de reequilibrar o nosso corpo através do nosso corpo, ok? Portanto, os óleos essenciais apenas chegam lá e dão determinados estímulos e lembram o nosso cérebro de como fazer, ok? Portanto, aqui nós vamos ter, sem dúvida, esta capacidade de estimulação da autocura. E quando eu sei como me curar, eu nunca mais vou esquecer, o meu corpo vai criar uma memória, ok? Portanto, os óleos essenciais através do seu estímulo, e vamos ter estímulos diferenciados em cada óleo essencial, nós vamos perceber a potencialidade e a regeneração e a vitalidade que cada célula do meu corpo tem e tem uma capacidade de buscar essa informação, de aceder a essa informação e, sem dúvida, de se autoequilibrar. E, portanto, os óleos essenciais vão buscar esta informação, vão ativar esta informação e vão conseguir também atravessar todas as membranas celulares, interagir com o interior do núcleo da nossa célula e, sem dúvida, promover aqui o reequilíbrio físico, funcional e também emocional e energético, e, portanto, podemos entrar aqui em todos os níveis daquilo que é uma medicina holística. Mas não esquecendo que o nosso corpo funciona por estímulos e funciona, sem dúvida, por interação de mecanismos e, portanto, é isto que os óleos essenciais fazem. E por isso é que nós vamos encontrar na aromaterapia uma técnica de autocura, uma técnica de reequilíbrio, que vamos aliar a tudo aquilo que nós somos, não é? Portanto, claro que os óleos essenciais têm uma capacidade de dar estímulo até o nosso corpo funcionar, até a capacidade também que o meu corpo tem para funcionar. Claro que temos uma limitação, não é? Portanto, se o nosso corpo conseguir, ou melhor, perder a vitalidade e deixar de funcionar, isso vai acontecendo com a idade, com várias fases da nossa vida e vários tipos de doença que nós possamos ter, não é? Portanto, se o nosso corpo, a nossa função celular entrar em maior debilidade, entrar em falência, entrar em disfunção, nós vamos conseguir dar pequenos estímulos, mas talvez não consigamos encontrar o meio ótimo de reequilíbrio, não é? Portanto, e por isso é que nós temos que morrer. Mas quando nós conseguimos também esse ponto de transformação e de libertação do nosso corpo numa paz, numa tranquilidade, este também é um tema extremamente interessante, porque também isso, os óleos essenciais e a aromaterapia têm a capacidade de fazer, de nos auxiliar numa libertação do nosso corpo, de trabalharmos esse apego e fazermos uma libertação espiritual em paz, em tranquilidade. Portanto, também isso é algo espetacular, que eu também já tive a oportunidade de trabalhar, já tive alguns pacientes que segui até esse momento da morte, e portanto é algo também, apesar de doloroso, é algo bonito, perceber que nós conseguimos libertar-nos do nosso corpo, da nossa vida, apoiando-nos nessa transformação de uma forma tão bonita, tão em paz, de tanta tranquilidade, independentemente daquilo que foi a nossa vida ou daquilo que nós vivemos, não é? E portanto todas estas características, todos estes estímulos, todas estas formas que nós vamos buscar aos óleos essenciais, nós vamos aprender no nosso curso. Vamos aprender cada planta, o que é que ela poderá fazer, que estímulo dará ao nosso corpo. Será que é o ideal para todas as pessoas? Ou será que nós vamos ter algumas pessoas com mais capacidade ou maior necessidade daquela planta? Portanto, nós vamos aprender isso tudo e perceber também como é que nós vamos buscar os melhores estímulos, as melhores plantas e como bem que elas tenham e sejam da agricultura orgânica, portanto, porque a maior parte das plantas são cultivadas. Claro que aquelas que não são cultivadas têm que ser de origem selvagem, mas que sejam também
com alguma certificação de qualidade, portanto tudo isto nós vamos encontrar como uma mais-valia na aromaterapia e portanto vamos aprender isso no nosso curso. Muito bem. Como é que os óleos essenciais fazem todos estes estímulos? Como é que nós vamos conseguir obter isto através dos óleos essenciais, não é? Portanto, os óleos essenciais são uma parte química orgânica viva. O que é que elas representam? Onde é que nós vamos buscar? Nós vamos buscar estes óleos essenciais ou estas substâncias químicas vivas no interior das nossas plantas, ok? Portanto, elas representam uma parte da constituição das plantas, são os metabolitos secundários de cada planta e elas, sem dúvida, que o que fazem são o equiparado ao nosso sistema imunitário, portanto, são sem dúvida também o próprio sistema imunitário da planta, porque estes óleos essenciais vão ajudar a planta a se defender de tudo o que a rodeia, das bactérias, dos vírus, dos parasitas, do excesso de sol, da falta de água, portanto, de tudo aquilo que ela vive também no seu ambiente. Estes óleos e estas substâncias são produzidas pela planta, pelo próprio sistema imunitário dela e, portanto, vão ajudar a se defender. E é isto que nós vamos buscar estes compostos, estes metabolitos secundários da própria planta e vamos extraí-los através da destilação e vamos poder utilizá-los no nosso dia-a-dia, depois eles serão embalados e podem chegar até nós e hoje em dia as empresas tratam de fazer essas coisas todas e claro, nós vamos utilizar todo este conhecimento, todo este know-how que nos colocam à nossa disposição em pequenos frasquinhos, não é? Portanto, vamos poder utilizar estas moléculas aromáticas, estes metabolitos secundários, estes óleos essenciais em nosso favor, em favor da nossa vida, ok? Então, sem dúvida que estes estímulos vão nos dar uma maior capacidade de funcionar e, portanto, vão interagir com todo o nosso sistema orgânico e vão reativar aquilo que está na informação original do nosso ADN. Porquê que nós conseguimos absorver estas moléculas aromáticas das plantas? Porquê que nós conseguimos receber estes estímulos? Isto também é importante. Sem dúvida que cada óleo essencial tem uma enorme família de compostos químicos. E estes compostos químicos são idênticos àqueles compostos que o nosso corpo produz. São idênticos aos compostos e aos receptores que o nosso cérebro também vai produzir, ok? Portanto, nós vamos ter uma identidade química entre os óleos essenciais, entre estes compostos que eles produzem e o nosso corpo, o nosso interior. Por isso é que esta identidade nos permite reativar toda a nossa informação original celular e colocar o nosso corpo a funcionar. Portanto, através desta identidade química, nós vamos conseguir, sem dúvida, receber estas moléculas aromáticas, estimular o nosso cérebro e através da comunicação sinápsica e através de todos os axónios e de todo o nosso sistema, os compostos de todo o nosso sistema nervoso e os neurónios, nós vamos mandar essa informação através de todo o nosso organismo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, por exemplo, que se eu tiver uma dor no dedo mindinho do pé, porque bati, e quando a gente bate com o dedo mindinho do pé, estão a ver, estamos sempre a bater, não é? Parece que é, meu Deus, quando a gente tem este sistema, está sempre a bater no mesmo sítio. Então o que é certo é que se eu tiver uma dor no dedo mindinho do pé e eu inalar um óleo essencial, eu vou ter uma ação rápida do meu corpo, analgésica, por exemplo, estamos a falar de uma dor, ou anti-inflamatória, se tiver o dedo inflamado, e rapidamente, através da inalação do óleo, eu vou conseguir ter uma resposta do meu sistema imunitário ao dedo do pé. E como é que isto funciona tão rápido? É verdade que quando o nosso organismo tem os receptores abertos, nós vamos conseguir obter o máximo de informação da dor do nosso corpo no nosso cérebro, não é? Portanto, o nosso cérebro sabe que nós temos uma dor, sabe que nós temos ali algo que queremos trabalhar, que queremos libertar, não é? Portanto, porque temos ali uma dor. Então, quando nós inalamos o óleo essencial segue a informação das sinapses, dos neurónios, dos axónios
e vai estimular os nossos receptores analgésicos, os canabinoides, os opioides, e vai interagir rapidamente com o sítio da dor. Portanto, é rápido a interação, porque o cérebro está em comunicação constante com todo o corpo, e o óleo essencial, através da molécula de oxigênio, vai percorrer todo o corpo rapidamente através da corrente sanguínea e auxiliar a área do dedo mindinho, portanto lá embaixo, e isso vai ser uma mais-valia, ok? Portanto, é uma forma de nós termos esse reequilíbrio, ok? Portanto, é assim que os óleos essenciais vão dar estímulos ao nosso organismo, é assim que eles vão funcionar. Portanto, os óleos essenciais vão apenas e tão só permitir que o corpo volte a saber fazer, volte a saber produzir e volte a saber funcionar, ok? Portanto, isto é extremamente importante, porque se o meu corpo voltar a saber fazer, a saber produzir e a saber funcionar, então eu autocuro-me, eu equilibro-me, eu estou feliz, ok? Portanto, é exatamente assim que nós vamos trabalhar, é assim que nós vamos aprender também os óleos essenciais, interagindo com todos estes mecanismos e percebendo que a inalação é sem dúvida a técnica principal. Não é a única, nós vamos falar sobre os métodos de ingestão, os métodos de, como falei há pouco, a simpaticoterapia endonasal, como é que nós vamos poder estimular o próprio nariz, como é que nós vamos poder realizar banhos, fazer compressas, realizar soluções, sinergias, óleos de massagem, cremes. Portanto, vamos aprender no fundo a ligar todos os óleos essenciais a uma forma terapêutica, ok? Portanto, quais são as utilizações, quais são os métodos, mas também vamos aprender quais são as contraindicações. Portanto, cada óleo essencial também tem algumas contraindicações, por exemplo, no que respeita às crianças, no que respeita às grávidas, alguns óleos também não podem ser usados nos idosos. Portanto, cada óleo essencial vai ter determinadas características medicinais, mas também alguns cuidados a ter, ok? Também vamos estudar a interação entre os óleos e alguns medicamentos, portanto são poucos os fármacos que nós podemos interagir, ou melhor, podemos ter uma reação não tão boa do nosso corpo face a alguns fármacos, vamos também estudar isso, nomeadamente nos doentes oncológicos, portanto nós vamos ter doentes oncológicos a tomar a hormonoterapia, a tomar a quimioterapia, portanto, e alguns óleos essenciais vão ser contraindicados nessa altura. Também quando estão a fazer terapia hormonal ou de inibição das nossas hormonas, nós vamos ter que ter cuidado com alguns óleos essenciais que estimulem a produção de hormonas. Portanto, todas estas características nós vamos aprender no nosso curso, vamos aprender a forma como direcionar cada óleo essencial para cada paciente, qual será o óleo principal para determinado tipo de paciente e onde é que nós vamos ter melhores resultados. E isto é tão importante porque quando vocês compram um livro de aromaterapia, vocês abrem e começam a ler e vão perceber que todos os óleos são antissépticos, todos os óleos são antivíricos, todos os óleos são antidepressivos e depois não conseguem perceber qual é a direção, não é? Onde é que vão atuar, porque existem diferentes bactérias, diferentes vírus, diferentes tipos de emoções, diferentes tipos de depressão, portanto temos que ter algum cuidado. Sem dúvida que, e agora estavam-me a fazer essa questão, se os óleos essenciais vão ter efeitos secundários com os medicamentos. Na realidade, o óleo essencial vai dar estímulos ao nosso corpo, não é? Mas se eu tiver, por exemplo, a fazer uma hormonoterapia, eu estou a inibir as minhas hormonas, porque, por exemplo, poderei ter, eu não, mas alguém, não é? Portanto, temos tantas situações assim, podemos ter um cancro da mama, por exemplo. Ok? E temos que tomar um fármaco que vá inibir as hormonas para que o cancro não volte a se despoltar. E, portanto, isto faz parte da terapêutica normal do tratamento do câncer da mama. Claro que nós temos óleos essenciais que vão estimular a produção de progesterona e de estrogênio e não podemos utilizá-los. Porquê é que não podemos utilizá-los? Não é que eles vão ter efeitos secundários com os medicamentos, é porque vai contra a terapêutica. Se nós estamos a utilizar um fármaco porque temos que inibir o nosso corpo de algumas hormonas, então nós não vamos utilizar óleos essenciais que vão estimular a produção dessas hormonas.
e por isso é que nós temos que ter atenção qual é a terapêutica medicamentosa que a pessoa está a fazer, ok? Isso é extremamente importante, portanto nós temos que conhecer quais são os medicamentos que a pessoa está a tomar. Por exemplo, se alguém tem uma infecção urinária e está a tomar um antibiótico, ok? Portanto, nós temos óleos essenciais que são óleos que vão estimular muito o nosso sistema imunitário. E quando nós estamos a fazer um antibiótico, o que nós queremos é inibir de uma certa forma o corpo, fazendo com que o antibiótico atue. Claro que ele vai atuar em todas as células, vai tentar eliminar o inimigo, entre aspas, não é? A célula que está, e as bactérias ou normalmente as bactérias que estão a criar uma determinada infecção. E quando nós estamos a utilizar óleos que vão estimular ao máximo o sistema imunitário, nós vamos fazer com que o corpo entre numa guerra, não é? Porque o medicamento está a ter uma ação de destruição. Então nós vamos ter que ter algum cuidado naquele período, por exemplo, da toma do antibiótico, em, por exemplo, não fazer determinados óleos essenciais, como por exemplo o arte de chá, como por exemplo um tomilho, como por exemplo o óleo de esteva, ok? Portanto, vamos ter que ter algum cuidado, mas vocês vão aprender todas estas características ao longo do curso e ao longo do trabalho em si, do estudo de cada óleo essencial. E todas estas questões nós vamos falar sobre elas, porque temos alguns óleos que poderão, sem dúvida, não ter efeitos secundários com a medicação, mas criar estímulos contrários no nosso corpo àquilo que a medicação química poderá, e aquilo que a medicação não poderá, mas está a fazer no nosso corpo, ok? Portanto, claro que isto são características importantes e temos que pensar sobre elas. Outra característica, imaginem um paciente que é transplantado, ok? Porque fez um transplante de rim ou de fígado, portanto, e tem que fazer uma terapia imunossupressora, portanto, tem que tomar fármacos imunossupressores que diminuam a ação do sistema imunitário. E porquê que tem que o fazer? Porque se tem um órgão que foi transplantado, um órgão que veio de outra pessoa, o corpo pode rejeitar aquele órgão muito rápido. Então, a terapia de imunossupressão é para evitar que o corpo não elimine aquele órgão, não rejeite aquele órgão, ok? Porque precisa dele para viver. Então, nós não vamos poder utilizar óleos que vão estimular ao máximo a imunidade, como, por exemplo, estes que eu acabei de mencionar, o tomilho, a esteva, o arte de chá, terão que ser contraindicados para estes pacientes, ok? Claro que estes casos não são assim um grande número dos nossos pacientes ou das pessoas que vocês possam conhecer, mas já são significativos e nós temos que conhecer isso, ok? Temos que ter esta noção. E quando receitamos, por exemplo, um óleo essencial de árvore de chá, que toda a gente já ouviu falar, toda a gente conhece as maravilhas do arte de chá, porque o paciente até tem uns fungos nas unhas e, portanto, queremos, ou então tem uma comichão, ou tem uma situação qualquer na pele e que nós queremos dar ali uma ação antisséptica do arte de chá, mas ele é um óleo que estimula imensa imunidade. E quando nós vamos dar a um paciente transplantado um simples arte de chá, não vamos pensar que ele poderá ter uma reação do próprio corpo. Claro que o óleo essencial de arte de chá tem uma boa intenção, não é? Que é estimular o sistema imunitário no cérebro. Nós não temos a informação de que, de uma certa forma, o corpo não pode ter este sistema imunitário, porque isso faz parte do funcionamento normal do corpo, não é? Portanto, por isso nós estamos a fazer um fármaco para inibir o sistema imunitário. E, portanto, nós temos de ter estes cuidados. E só temos estes cuidados quando temos conhecimento, quando estudamos, quando percebemos e aprofundamos o nosso estudo. E não é através dos livros. Dos livros nós não conseguimos ter este conhecimento mais profundo. Às vezes é um auxílio e pode ser também bom para nos ajudar no nosso estudo, mas não é suficiente. Por isso nós precisamos de alguém com experiência para nos transmitir estes conceitos. E sem dúvida que experiência é algo que não me falta. Eu já tenho clínica desde 2004, trabalho todos os dias com pacientes, trabalho todos os dias com óleos essenciais e com muitos óleos essenciais e, portanto,
consigo também ter aqui uma base de experiência clínica enorme para vos ajudar, para vos transmitir, para passar esse conhecimento todo e para que vocês sejam realmente aromaterapeutas e não só pessoas que vão conhecendo os óleos, ok? Portanto, ser aromaterapeuta é, sem dúvida, trabalhar, conhecer, explorar, perceber como é que os óleos essenciais vão interagir com cada pessoa, com cada situação, com cada corpo humano e saber, claro, trabalhar com eles e lidar com eles. E nos nossos cursos nós vamos aprender isso, vamos aprender os óleos essenciais, vamos aprender como é que os vamos tratar, como é que os vamos cuidar, como é que os vamos utilizar e também como é que vamos personalizar cada tratamento a cada pessoa. E é importante isto, começar a base, perceber a definição, como é que tudo funciona, como é que tudo começa, e portanto nós vamos dar todos estes capítulos e todas estas abordagens. Muito bem, espero que tenham gostado desta pequena apresentação sobre a inalação, sobre a respiração, que é tão simples.